Hi, friends. Hello, this is Teacher Felipe. Welcome to your English class. Essa é a nossa segunda aula aqui do podcast da Journey. Na aula anterior você teve a sua primeira conversa em língua inglesa e na aula de hoje a gente vai aprender a falar os números em inglês, ok? Então deixa eu trocar aqui a minha tela para mostrar para você os objetivos da nossa aula de hoje, ok? Então, assim como na nossa primeira aula, ao final dessa aula, a gente vai ter uma conversa em língua inglesa. E como o nosso tema é números, eu separei duas situações, duas ocasiões nas quais você precisa falar os números em língua inglesa. Então, ao final dessa aula, você vai conseguir falar o seu número de telefone em inglês, e você vai conseguir falar sobre a sua idade em inglês, ok? Então hoje a gente vai aprender os números. Vamos lá? Estão prontos? Bom, a primeira parte da nossa conversa vai ser sobre o nosso número de telefone. E aí, para isso, eu te fazer a seguinte pergunta: What's your phone number? What's your phone number? Ou seja, qual é o seu número de telefone? Então, vai se preparando aí, lá para o final dessa aula, você já ficar preparado e preparada para me responder. Como você vai me responder? Bom, você vai iniciar dizendo a frase My phone number is... E aí você vai adicionar o seu número de telefone com os números que a gente vai aprender daqui a pouquinho, ok? Então, novamente, eu vou perguntar para você. What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? E você vai me responder. My phone number is... E aí você adiciona o seu número de telefone. Combinado? Anota aí, então, essa frase para você utilizar lá no final da aula, na conversa que a gente vai ter. A segunda parte da nossa conversa vai ser sobre a sua idade. E aqui a gente tem uma coisa interessante sobre as idades em língua inglesa. Em português, eu digo que eu tenho uma idade. Eu tenho 30 anos, por exemplo. Em língua inglesa, a gente não usa o verbo ter para falar da nossa idade. A gente usa o verbo ser, o nosso querido verbo to be. Okay? Então, a pergunta, quando eu quero perguntar a sua idade, eu vou dizer How old are you? How old are you? Ok? E aí você vai me responder. I am, ou seja, eu sou, né? Como eu disse, a gente usa o verbo ser para falar a idade em língua inglesa. Eu sou, e aí o número, ok? I am 30, por exemplo. Você pode adicionar ao final dessa frase, opcionalmente, a expressão years old. I am 30 years old, por exemplo. Ok? Então, de novo, repetindo, anota aí essas duas frases, porque você vai utilizar elas ao final dessa aula, quando a gente for ter a nossa prática de conversação em língua inglesa, ok? Então, a primeira frase é My phone number is... E a segunda frase é I am tarará, years old. Ok? Very good. E aí, para a gente responder essas perguntas, nós vamos precisar também dos números em língua inglesa, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês como a gente fala os números em língua inglesa. Vou começar com os números de 0 a 10, ok? E aí, o número 0, ele é interessante porque ele tem duas opções de pronúncia. A primeira, a mais geral, é zero. Zero, ok? Só que quando a gente fala o dígito zero, ou seja, quando eu estou me referindo não à quantidade de alguma coisa, mas ao número em um código ou um número de telefone, por exemplo, eu posso também utilizar a expressão O. O, ok? Então, para zero, eu posso dizer zero ou O, ok? E agora, então, eu vou passar pelos números de 1 a 10. E vamos combinar assim. Eu falo e vocês repetem aí na casa de vocês. E como sempre, é para repetir. Se vocês não repetirem, eu vou saber, tá? Não sei como, mas eu vou saber. Ok? Vamos começar com o número 1. One. Repitam aí. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight.
9, 9, 10. 10. Very good. Muito bem. Então aqui a gente já tem os números de 0 a 10, ok? E agora a gente vai passar para os números de 11 a 20, ok? E aqui é interessante porque a gente tem um padrão que se repete a partir do número 13, ok? Então do número 13 ao número 19, as nossas palavras todas, né, vão se terminar em teen, teen. Né? Isso é interessante porque essa expressão, teenager, por exemplo, é o que a gente usa para falar dos adolescentes, ou seja, as pessoas que estão nesse grupo de idade. A idade que vai do 13 até o 19 são os nossos adolescentes, por isso são os nossos teens. Okay? A gente vai começar então com o número 11. Para quem assistiu Stranger Things já sabe, né, que 11 é 11. Repete aí, 11. Depois a gente parte para o número 12, que é o 12. 12. Né? Você pode lembrar, por exemplo, do macaquinho de estimação do nosso querido cantor latino, né, que se chamava 12. Né? Então, se você quiser lembrar do número 12, lembra do macaquinho de estimação do latino, 12. E aí depois a gente entra, então, nas palavras que terminam, de 13 ao 19, que terminam com teen. Então, a gente tem o 13, 14, 15. Presta atenção no 15, porque não é 15, é 15, ok? 16, 17, 18, 19, e a gente chega no 20 com o 20. 20, ok? É importante nas palavras que terminam com teen que você realmente alongue essa pronúncia. Isso é importante por quê? Porque quando a gente for falar as dezenas, a pronúncia vai ser muito parecida, mas a gente vai mudar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba na qual a gente coloca força, na qual a gente coloca ênfase. Aqui a ênfase está nas palavras que terminam com teen, está justamente nessa sílaba, o teen. Então eu vou falar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, eu vou realmente colocar força nessa sílaba, ok? Muito bem. Agora a gente parte para as dezenas. E aí, sabendo as dezenas, você pode combinar essas dezenas com os números de 1 a 9, ok? Então, se você aprender a falar 60, por exemplo, e aí você quiser falar 66, você combina a palavra para 60, 60, com a palavra 6, 66. E assim, isso funciona para qualquer outro número que a gente quiser falar até o 99. Combinado? Então, vamos lá. Vou falar as dezenas agora, do 20 até o 90. Eu falo e você repete aí na sua casa, ok? Então, 20. 20. 20. O 30. 30. 30. O 40. 40. 40. O 50. 50. 50. O 60. 60. 60. O 70. 70. 70. O 80. 80. 80. E o 90. 90. 90. Ok? E aí, novamente, vou chamar a sua atenção. Qual é a diferença da pronúncia entre o 15 e o 50? No 15, eu vou colocar força no final da palavra e vou realmente alongar essa pronúncia. 15. Esse é o 15. 15. Ok? No 50, a força está na primeira sílaba. Então, eu vou falar 50. 50. E aí, o final não é alongado. Ok? Muito bem. Então, agora é a hora de prática, ok? Então, se você tem alguma dúvida, volta aí nos momentos, nos segundos anteriores do vídeo, escuta novamente e já anota qual é o número correspondente. Primeiro, a sua idade, para você me responder, e segundo, ao seu número de telefone, ok? Combinado? Então, eu vou estar fazendo essas duas perguntas aí para você e a gente vai ter a nossa conversa sobre números e língua inglesa. Pode ser? Vamos lá, então. Vou fazer a minha primeira pergunta para você, ok? Na verdade, eu vou começar te dando o exemplo da minha resposta, ok? Então, para dizer a minha idade, eu vou dizer I am 30 years old. I am 30 years old.
Então, quando o teacher te perguntar How old are you? Você vai repetir essa resposta mudando apenas o número com a sua idade. Então, ao invés de 30, você vai falar a sua idade. I am 30 years old. E agora o número de telefone. Vou falar para você. O meu número de telefone. My phone number is 4399018976. Ok? Percebam que algo interessante aconteceu, porque eu tenho dois números que se repetem, 9, 9. Então, quando eu tenho números repetidos em um número de telefone, eu posso utilizar a expressão double, ok? Então, no meu número eu vou dizer double nine, ok? Muito bem. Agora é a vez de vocês. Eu vou estar fazendo perguntas para vocês e eu vou esperar que vocês me respondam com a sua idade e o seu número de telefone. Vamos lá? Vou começar. Hello, how old are you? Very good. And what is your phone number? Very good. That's amazing. Muito bem. Parabéns, então, por mais uma prática, mais uma conversa em língua inglesa. Esse é um episódio do nosso Journey Podcast, que está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente vai estar postando semanalmente nossas aulas do curso básico de língua inglesa. Se você quiser praticar mais com a gente, venham ser nossos alunos e continuem sempre ouvindo o nosso podcast. Thank you so much. See you next time. Bye bye.